Abre vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aleluias. Eu vou ler essa parte para ter uma base de onde farei a minha pregação. Desta vez não vai ser uma pregação expositiva como eu tenho feito em todas as vezes ao qual eu preguei aqui. Eu venho com isso no meu coração há bastante tempo. Eu falando com o Reginaldo, eu falei para ele, eu estava morrendo de saudade, porque eu amo. Eu creio que Deus me chamou para levar o Evangelho e pregar a palavra dele. Amém, irmãos? Então, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. Ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André e seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que vos tornai pescadores de homens. Irmãos, é maravilhosa a história de Jesus Cristo, mas hoje eu quero falar de nós cristãos. Jesus é o nosso espelho, é nele que nós temos que nos espelhar. Ele veio, foi batizado, foi para o deserto para matar a carne e viver em espírito. Ele levou a palavra do Pai para todos os cantos. Em momento algum ele desistiu por causa de um obstáculo. Em momento algum ele deixou de ir a algum lugar porque houve um convite de um amigo, de um colega. Esses dias atrás o Adriano pregou dizendo que se não tiver raiz, não chega em lugar algum. Muitas pessoas falam assim: eu tenho foco. Mas se você tem o foco, mas se você não tiver raiz, aquele foco tem que partir de alguma coisa. Tudo que você vai fazer, você tem que estar enraizado. Você tem que se alimentar de algo para você conseguir concluir o foco a qual você quer para a sua vida. O que te trouxe na igreja? Foi mostrar para o seu vizinho que você é diferente dele? Foi mostrar para alguém que você é mais que ele? Ou você veio atrás da sua salvação, que é o nosso foco? Mas a nossa raiz tem que estar enraizada em Cristo, porque senão não vamos conseguir chegar a lugar algum. Tudo na vida temos que ter raiz. Hoje existem aqui mulheres e homens casados, onde um dia um homem ou uma mulher começou a gostar de alguém e não desistiu em momento algum até que conquistasse. Mas se ele não tiver uma raiz de família, ou ela tiver uma raiz de família, saber o que é uma família, não adianta de nada esse foco, vai se perder com o tempo. Na igreja não é diferente. Você vem para a igreja para adorar ao Pai. Você não pode esquecer nunca disto. A casa de oração, lugar de adoração. Porque muitos vêm, eu vou me pedir por mim, recebeu a bênção e vai embora.
Não. Jesus não desistiu em momento algum. Ele estava fazendo aquilo lá não por ele, mas por nós. Jesus, no seu caminho, muitas vezes ele parou para curar muitos enfermos. Mas ele não saiu do foco, porque ele tem raiz no Pai. Ele sabia o que ele queria para a vida dele. Ele nunca ia desistir e não aceitava que ninguém ultrapassasse no caminho dele. Jesus nunca pediu ajuda para tomar do cálice que foi dado para ele. Ele não falou para alguém: toma para mim, reparte comigo. Não. Era dele. E ele sabia o porquê. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui para contar a história. Vocês têm noção o que Cristo fez por mim e por você? Se vocês têm um pouquinho de noção, vamos ter noção agora o que é ser um verdadeiro cristão. Um cristão que não perde o foco em momento algum. Nada vai impedir que você venha adorar a Deus. Vamos nos espelhar o melhor professor a qual existiu aqui na terra, Jesus Cristo. Tem alguém ainda que você deixou de perdoar? Tem alguém ainda que você tem algo no coração ainda que te machuca? Muitas das vezes você não sabe porque não está acontecendo o sobrenatural de Deus na sua vida. A falta de perdão te bloqueia o seu acesso a qual Cristo deixou entre nós e o Pai. Me erguer a mão e falar assim: eu quero Jesus como meu único Salvador, é fácil. E aqui, dentro do coração, será que vocês realmente, nos convertemos verdadeiramente? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Ou viemos aqui e depois nós fomos embora e esquecemos que nós somos cristãos? Na nossa vida, nada é fácil. Nada. Nada foi e nada será. Em Mateus capítulo 16, no verso 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Em Marcos 8, 35 também: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Eu não sei da vida de vocês. Eu posso dizer sobre a minha. Eu, quando criança, eu era levado à igreja e minha avó dizia assim: meu filho, hoje você volta andando. E eu falava assim para ela: será, mãe? Ela falou: meu filho, você nunca duvida de Deus. Se você quer uma bênção dele, você não duvida dele. Você tem que falar assim: com certeza, mãe, eu vou voltar andando. Eu não tinha essa noção ainda, eu era tão pequeno e muitas das vezes o sofrimento ao qual eu vivia me fazia ser incrédulo, desacreditar que poderia acontecer alguma coisa na minha vida. Mas ela não desistiu de mim. E eu vim aprendendo com o tempo e com Jesus Cristo, que mesmo tendo o foco dele, ele enxergava quem estava andando do lado dele. O ceguinho de Jericó estava lá do lado, ele estava passando, ele poderia passar ou não passar, ele continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Mas como ele estava focado e acreditava que Jesus poderia curá-lo, ele foi curado. Em momento algum ele duvidou. A mulher do fluxo de sangue também foi pela força do dinheiro, a força pelo homem, até que um dia veio só Jesus para me salvar.
E quando ela colocou certeza aquilo no coração, que Ele era suficiente para dar a cura, ela foi curada. Jesus não desistiu de você e não desistiu de mim. Eu vou aproveitar nessa pregação e falar um pouquinho da minha vida, só um pedacinho. Eu, quando criança, não morei com meu pai nem com a minha mãe. Morei, acho que 1 ano, 2 anos com meu pai e com a minha mãe. Se separaram e eu fui morar com a minha avó. E aí eu não entendia, minha mãe era rica, pô. E eu passava fome, não dá para entender. Aí como você quer que uma criança acredite em Deus, aonde uma parte dele está lá passando bem do melhor e ele está num... Mas eu falava assim, filho, não desiste, o mínimo nós vamos conseguir, porque Deus vai prover. A minha avó não era aquela uma de pedir uma canequinha de arroz para o vizinho. Nós passava fome, mas ela não pedia, Deus proverá na nossa vida. A minha avó sempre acreditou em Deus acima de qualquer coisa. Ela morreu com 99 anos pregando o evangelho para quem sentasse do lado dela, porque ela não podia mais andar. E uma vez ela falou assim, filho, não liga não. Liga não, a sua mãe tem os motivos dela. Não fica revoltado não. Um dia que aconteceu algo comigo na casa da minha mãe. Eu falava, mãe, eu não quero mais ela, não quero saber, ela não é minha mãe. Mãe, porque pariu, eu não quero saber não. Minha mãe é a senhora. Ela não, ela é sua mãe. Aí o tempo foi passando, ela falou assim, mas não se preocupa não, Deus é conosco. Irmãos, isso foi colocado na minha cabeça, eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. Em 1992, eu passei no concurso da prefeitura e lá se cumpriu uma promessa, a qual minha avó tinha falado no meu coração. Deus usou dela. Não se preocupe, meu filho, porque a nossa bênção vai chegar. Eu só tinha trabalhado 10 dias. Aí eu recebi uma porcentagem para eu fazer compra lá, que é o tal do Vale da Sermup que tem aí na prefeitura. E eu falei, mãe, vamos fazer compra comigo? Ela, meu filho, mas a sua mãe não vai, chama a sua mãe para você. Não, mãe, vamos lá. E eu vou chamar ela para ajudar. Mas para que 2 pessoas? A minha avó, o máximo que ela conseguia trazer para casa era 2 sacolinhas. 2. Aí quando ela chegou lá, eu falei, mãe, pega um carrinho. E falei para minha mãe, que me colocou no mundo também, pega um. Você é louco, menino, para que isso? Menino, eu não acreditava. E foi pegando, para, moleque, para. Ela falava assim, você é louco? Eu falei, não, mãe, pode pegar. Aí eu fui lá, ela não pegava, eu pegava um pacote de arroz, jogava lá dentro, pegava um monte de coisa. Você é doido, menino? Mãe, pode pegar que eu não gastou nem metade do que está aqui ainda. E eu tenho que gastar, mãe, isso aí já é. Mas não, já é, mãe, é isso aí, vai ser descontado. Não liga não, mãe. Eu, naquele dia, peguei 6 cartelas de Danone. E eu só tomava uma vez por ano. Umazinha. Eu falei, hoje eu me acabo. Que Deus é comigo. Peguei, irmãs, eu me mergulhei naqueles Danone. Que era algo que para outras pessoas pode não significar nada, mas para mim significava muita coisa. Quando eu vi, eu podia pegar um arroz de primeira, eu comia arroz crela. Quando tinha. Eu já passei com farinha e açúcar. E já passei 2 dias sem comer, nem almoçar, nem jantar. E nesse dia eu tinha ido na casa de minha mãe me tocou de lá. Minha avó mandou lá para comer. E eu fui mandar de volta. Mas Jesus, na sua caminhada, ele parou e me viu.
e me deu a bênção. Irmão, eu posso passar por toda a dificuldade do mundo. Fome eu não passo mais. Nunca mais eu creio. A pior dor do mundo é passar fome. Sabendo que alguém pode te dar um prato e você não recebe. Todas as vezes quando alguém pedir um prato de comida para você, não nega não. Muitos de vocês não sabem o que é ficar um dia sem comer. Quando o pastor distribui aquela senha para você trazer o alimento aqui, pô, nega não. Tá, porque vai chegar em alguém lá que passou pelo mesmo que eu passei. Mas Jesus vai te recompensar. E em momento algum, eu tive no mundo, só que eu não consegui tirar Jesus do meu coração. Porque eu aprendi a ter raiz. Eu podia ter todo o foco do mundo, mas eu falava, em nome de Jesus eu vou conseguir. Tudo que eu consigo na minha vida, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, o Senhor é tudo para mim. Se eu estou mal, eu agradeço a Deus. Se eu estou bem, eu também agradeço, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, na sua caminhada, Jesus pode estar passando do lado e enxergar você. E pode te trazer a bênção. Algo que você sonhou lá atrás pode acontecer hoje. Aconteceu comigo. Hoje eu tenho um carro para eu vir para a igreja a 20 e tantos quilômetros eu moro. E eu andava a 6 quilômetros no colo da minha avó. Ela não tinha carro, como minha mãe tinha, ela não tinha nada, mas ela tinha as pernas dela com o joelho machucado, mas ela me levava. Um dia ela tropeçou e caiu. Ali perto da Assembleia, aqui na Rua Barbosa, aí tinha um terreno assim, ela falou, ai meu filho, eu falei, ainda bem, mas que só o cavalo que viu, né? Tinha um cavalo amarrado lá assim. São coisas que eu não consigo esquecer. Eu tenho prazer em vir para a igreja, porque minha avó ensinou isso para mim. Às vezes os irmãos brincam, a teologia da vovó Mafalda. Se vocês tivessem uma avó como eu tive a minha, vocês não aceitariam nem brincadeira sobre ela. Mas Jesus sempre foi a luz da minha vida. Um dia eu pensei em me jogar debaixo do trem. E eu morava do lado da linha do trem. Porque eu falei, nada acontece comigo. Eu não sou um nada. Ninguém olha para mim. Eu não arrumo emprego. E eu vou indo lugar, as pessoas dizem que não. Pô, eu estudei tanto, eu fiz tanto curso. E eu chegava lá preparado para aquilo, ninguém queria. Pô, eu era um negro, um pobre deficiente. Você quer mais que isso? É difícil mesmo. Mas só que muitas coisas eram pequenas para mim e eu não estava entendendo. O que Deus tinha para mim era maior do que aquilo que o povo estava negando, tirando de mim. E eu fui pedir o serviço na Brahma, não me deram. Aí eu entrei na prefeitura, glória a Deus, aleluia. Eu saí de lá do meio do álcool e fui ajudar pessoas dentro do transporte coletivo. Eu falo para o pastor, muitas das vezes a mãe dele precisava ir na cidade e ninguém pegava ele. Ele falou que às vezes ele tinha que andar 10 quarteirão para ver se tinha alguém no ponto para alguém parar, porque ele não tinha dinheiro. E muitas das vezes a mãe dele esperava, quando ela via que era eu, ela sabia que eu ia deixar ela entrar no coletivo. Então Deus usou da minha vida para ajudar outras pessoas. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Era do meu coração aquilo, eu tinha comigo. Jesus, na caminhada dele, olhou para mim de novo. E eu passava na frente daquele fórum e falava assim, um dia eu vou trabalhar aí, mas falava por falar da boca para fora, mas eu não. Mas já era algo que Deus estava colocando em mim, tá? Aí eu falo mais uma vez, a raiz. Eu tinha a raiz da minha família, eu via meus filhos e falava, não, vocês não vão passar o que eu passei. Aí o meu foco era passar no concurso, mas minha raiz era ver meus filhos bem. Os meus filhos falavam assim, abandone isso aí, dona Antônia, isso aí não vai virar nada. Para que você está fazendo isso aí? Abandone isso aí. Ela não desistiu de mim. Como Jesus não desistiu de mim também, não desistiu de nenhum de vocês. Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele foi açoitado.
Em momento algum ele desistiu da cruz por nós. E além do mais, ele disse: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós? Quantas das vezes mudamos de igreja por causa de um irmão? Mudamos de igreja porque o pastor falou algo para nós? Ou não vou mais naquela igreja porque aquela irmãzinha, aquele irmãozinho não gosta de mim? Jesus, quando foi nos salvar, ele tinha todos os motivos para sair daquilo. E ele podia. O movimento dele acabava com tudo. Mas em momento algum ele usou o seu poder. Ele sempre usou o poder do Pai. Temos que ser diferentes. Temos que nos espelhar verdadeiramente em Cristo. Irmão, muitas das vezes você vê o seu irmão passando necessidade do lado, você fala: o problema é dele, não é meu. Mas muitas das vezes aquela pessoa pode ter orado por você num momento de dificuldade, mas ele não falou para você, porque ele aprendeu na Bíblia que ele não precisa trocar trombone pelo que ele fez pela sua vida. E às vezes vale muito mais uma oração que ele fez por você do que um pacotinho de arroz que você endureceu o coração e não deu para ele. Vamos olhar para todos os cantos. Jesus olhava, ele observava tudo aonde ele passava. O dia que ele disse para aquela mulher: alguém me tocou, ele sabia que alguém tinha tocado. Mas ele quer que você fala com ele. Não adianta outro falar, ele quer que você fala com ele. Jesus é maravilhoso a todo tempo. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Eu sou prova disso, o que acontece. Uma vez o irmão falou assim: meu irmão, não sei o que, eu vou orar, você vai. Eu falei: irmão, acalma, eu não vim na igreja para buscar minha cura carnal, não. Eu vim para buscar a minha salvação. Isso não me abala, não fica atrás de profecia. Se a profecia for, ela vai me falar na palavra quando eu estiver lendo, ou Deus vai mandar alguém lá na minha casa falar para mim. Eu posso estar aqui na igreja também, pode ser o irmão mais simples daqui, que ninguém bota fé nele, mas Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Então, irmãos, foco. Venha na igreja para adorar aquele que nunca vai esquecer de você. Aquele que é o único que vai segurar pela sua mão e não vai soltar por nada desse mundo. Porque foi isso que ele fez no caminho do Gólgota por nós. Quando Pedro cortou a orelha de Malcom, ele falou: você está querendo o cálice que é meu. Muitas das vezes Deus está provando alguém e você quer mudar a história. Ei, ore para a pessoa, mas não se intromete, não. Pode ser Deus tratando dela. Os discípulos não entendiam, mesmo tendo o melhor professor que já existiu na face da terra. E naquele dia muitos falam assim: todo mundo abandonou Jesus Cristo. Ele foi sozinho. Mas o intuito era aquele. Ele não preparou aqueles 12 à toa. Ele preparou para espalhar o evangelho. Se eles fossem atrás, seriam mortos também. Então, irmãos, o nosso trabalho aqui é espalhar o evangelho. Conta para os seus amigos, conta para todo mundo como Jesus é maravilhoso na sua vida. Conta as mudanças que já teve na sua vida, na sua família, quando Jesus entrou para fazer morada dentro do seu coração. Você tem chamado Jesus para entrar para dentro da sua casa? Você tem convidado ele? Ou você deixa ele do lado de fora e só chama ele quando o negócio está feio? Não, irmãos. Vamos acreditar. Os discípulos no barco, mesmo com Jesus lá dentro, eles ficaram com medo. Não. Vamos acreditar que tudo é possível. Aquele louvor que aquela guria cantou, eu chorei. E eu chorei demais, porque aquilo lá também conta a história da minha vida. Todas as vezes que só aqui que eu nunca pedi, mas todos os lugares que eu preguei, eu pedia para tocar aquele louvor. Então, Jesus é maravilhoso na minha vida. Eu não vi ninguém fazendo isso aqui, mas Deus me coroou naquele momento. Eu cuido de ti. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Quando a coisa está feia,
lembre-se, Ele está cuidando de você. Então, para de ser você mesmo a sua própria pedra de tropeço. Para de tropeçar em você mesmo. Olha a luz do Espírito Santo que está sobre nós. Vamos seguindo o caminho correto. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Porque tudo vai ser recompensado. Eu louvo a Deus por tudo. Pastor Alessandro, em momento algum, deixou de acreditar que a igreja acontecia. Ele foi capaz de, comigo lá em Birigui, para fazer um financiamento e colocar até a própria casa dele. Independente dos irmãos ou não, ele ia colocar a casa dele. Porque ele acreditava, ele falava assim: irmão, eu vou fazer porque Deus vai honrar. Porque o que falou para mim, eu senti no meu coração. E as coisas estão acontecendo, irmão. Os terrenos que nós ia financiar, nós ganhamos. A ferragem, que hoje é uma das coisas mais caras de uma construção, o pastor veio hoje, também disse que nós vamos ganhar. Dá para duvidar de Cristo ainda? Será que Ele não é motivo suficiente para nós vivermos nele? Será que tem que trazer um cantor famoso para tocar no grupo de louvor, para eu vir na igreja ouvir? Será que tem que trazer o pregador lá do Gedeões para que você mude e não falar, hoje é aquele? Não, irmão, o foco tem que ser Cristo. Se Ele não for suficiente para você estar na igreja, irmão, desiste, você está no lugar errado. Jesus nos ama. E vai continuar amando a cada um sempre. Ele deu a sua vida por nós. E eu quero morar com Ele na Nova Jerusalém. Eu quero ser arrebatado, eu quero estar com Ele. E eu quero ver todos vocês lá junto comigo. E eu creio que estaremos juntos. Porque Ele promete, Ele cumpre. Eu tenho que melhorar bastante. Eu sou muito falho. Muitas das vezes é difícil. Mas eu tenho lutado. O inimigo te oferece, ele não te obriga. Se pega é você que quis pegar, não é ele que obrigou você. Então, irmãos, olhe para a luz do Espírito Santo que está sobre vocês. Porque todo mundo que aceitou a Cristo de verdade, Espírito e verdade, Ele está sobre nós. Se alguém um dia disse para você: você não fala em língua, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Mentira, Satanás. Afaste-se de mim. Ele nos ama. Eu agradeço a oportunidade. E que essa palavra tenha tocado em vossos corações. Deus abençoe a todos.